Olá, pessoal. Bom, nós resolvemos aqui contar a história da espaço aéreo, né? Como começa? A Michelle sempre nos vídeos ela diz assim: "Bom, começou com meu pai e tal". Pois é, mas a história não é bem assim. A verdadeira história eu vou contar para vocês aqui, tá bom? Bom, ao meu lado está Edna Soares. Bom, você deu para perceber, né? Ela é casada comigo, né? Então, tudo começa o quê? Há tempos, há tempos. Aliás, fizemos 40. Você acredita nisso? Ela está casada comigo há 43 anos. Isso é um ato de bravura, diria heróico até. 43 anos, 47 que nos conhecemos, né? Enfim, todo esse tempo, então, é lógico que a história da espaço aéreo, 35 anos, tem muito a ver com essa nossa vida em comum aqui, tá certo? Bom, ela, num dado momento, nos abandonou. Não foi bem assim. Mas não deixa eu contar. Assim. Ela nos abandonou. Por que que isso aconteceu? Fala aí. Não foi bem assim. Em minha defesa, eu quero dizer que eu fui demitida. Ó, tá vendo? Há controvérsias. A Michelle me demitiu. Num dado momento da história da espaço aéreo, a Michelle me demitiu. Sem direito a aviso prévio, inclusive, viu? Isso porque ela resolveu se aventurar por outros caminhos, né? Ela acabou fazendo a faculdade de psicologia, né? E hoje trabalha, né, nessa área. Aliás, eu incentivei muito, né? Porque, na verdade, ela sempre foi meia psicóloga, né? Enfim, e aí tentou entender essas loucuras da aviação, né? Depois de aproximadamente quase 30 anos de mercado que nós tínhamos já, né? Já estava, a espaço aéreo já existia 28, por aí, 30 anos de mercado. A minha filha e eu fazíamos faculdade juntas. Ela fazia marketing e eu fazia psicologia. Eu sempre gostei de psicologia e ela sempre gostou de marketing. E quando ela se formou, ela disse: "Mãe, vou te ajudar na empresa". Eu acreditei. Vou te ajudar na empresa, vou tomar conta, você pode ficar tranquila e tal. E assim, sorrateiramente, ela tomou meu lugar, roubou meu marido e me desempregou. Aí não teve jeito, eu fui obrigada a trabalhar como psicóloga clínica. Brincadeiras à parte, foi ótimo porque eu fui para uma área que eu sempre gostei, por circunstâncias, enfim, eu não podia exercer essa profissão e casou, né, tudo, a formação dela, ela se especializou cada vez mais nessa área e eu fui para a área de psicologia, então acabei ficando desempregada e ela tomou conta da empresa brilhantemente, faz um trabalho muitas vezes melhor do que eu fazia e assim, eu tenho certeza que vocês estão amando tudo isso que ela faz e ela ainda toma conta dele. Então ela divide o marido comigo. Durante o expediente ela fica com o marido e com o pai dela e eu fico atendendo meus pacientes. E tem sido como se diz, um bom trio, né? Nós estamos formando um bom trio, né? Nós estamos se ajudando e tem sido muito bom. E como começa a espaço aéreo, então? É essa história que a gente queria contar. Na verdade, eu fui controlador de voo toda a minha vida e tal, né? Fiz curso de instrutor na Força Aérea, foi muito bom e tal. E eu fui empreendedora. E eu sempre fui empreendedora, exatamente. Eu sempre quis montar um negócio, eu sempre quis ter alguma coisa, um negócio próprio, mas não tínhamos um caminho em comum, né? Porque ele era 100% técnico e eu empreendedora e assim a gente não achava. E foi época de final dos anos 80, bem no final dos anos 80. Comecinho dos anos 90, estava abrindo importação, e era este mundo que nós vivíamos naquela época. E aí o que aconteceu? Eu fiz um curso de instrutor na FAB e tal, não sei o quê. Bom, professor Tito, saudoso professor Tito, me incentivou
me chamou para dar aula no Aeroclube São Paulo. E inicialmente eu fui dar um curso para pilotos lá e tal, de regulamento de tráfego aéreo, etc. E naquela época, imagine, nós estamos falando década de 80, você não tinha material, né? Era só os manuais, se estudava regulamento pelos manuais. E aí eu fiz uma espécie de uma apostilinha, né? Chamar aquilo de apostila era elogiar muito, né? Sabe, a apostilinha era folhinha grampeada, isso, né? Assim, um negócio horrível, era horrível mesmo. E aí começou a fazer sucesso entre os alunos. Nós vendemos aquele material que ele fez pelo preço de Xerox. De Xerox e tal. Mas só que fez um sucesso, todo mundo começou a pedir, todo mundo começou a perguntar. Exatamente. E aí foi crescendo, né? O volume das folhas ela começou a crescer. aumentando. Porque aí tinha gente que falou, eu compro. Eu falei, caramba, eu não tenho coragem de vender isso. Eu não vou vender essa porcaria. Mas então, eu tinha. Aí eu fui aumentando o número de folhas, né? E lógico, fui aprofundando mais os assuntos. E aí foi aparecendo um material mais ou menos. E aí surge a ideia dela de que, não, vamos isso aí, profissionalizar esse negócio mais bonito. Vamos ter um espiral, vamos tal. Fazer uma capa bonita. E foi por conta dessa apostila e junto com as importações que a gente recebia naquela época, umas revistinhas de Pilot Shop, que eu falava, gente, eu quero vender tudo isso aqui. Tudo isso aqui eu quero vender. E aí a gente foi desenvolvendo novos produtos. Esse foi o primeiro, a apostila foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi uma série de produtos, porque não tinha, o mercado não brasileiro tinha nada, não tinha produtos de aviação. Nem Pilot Shop tinha, na verdade. Não tinha nada. Nós tínhamos muita dificuldade em ter produtos para vender. Naquela época era uma loja, né? E nós tínhamos dificuldade, porque não tinha nem material técnico, nem material didático. O computador era caro. E pouca coisa importada e com muita dificuldade de trazer. Era difícil, assim, caro pra caramba, dólar. Então era muito complicado. E aí foi a apostila, e nós começamos a desenvolver o computador de régua transferidor. Nossa, mas isso foi bem depois. Bem depois. No começo a gente lutou muito, porque o nosso material de trabalho, nosso estoque, nossa linha de produção, nosso portfólio de produtos era Tinha uma outra coisinha que a gente conseguia, mais o Titus também chaveirinho, o Titus também tinha material. A gente criou chaveiros, bolsa, pasta. Mas não olha, tinha. Com muita dificuldade, porque não tínhamos sequer fornecedores. A internet estava começando no Brasil, então para descobrir novos fornecedores, nossa... Era um parto. E foi assim, nosso começo foi isso, uma apostilinha que primeiro eram umas folhinhas grampeadas e depois foi crescendo e foi desenvolvendo, ela foi ganhando corpo, foi ficando mais bonita e a gente foi vendendo a contragosto dele, porque na cabecinha dele ele queria... dar de presente para os alunos, cobrar o Mas tinha custo e tal, né? E aí... mas tinha, essa apostila, ela tinha um segredo. Nós desenvolvemos nós tivemos uma sacada assim genial com essa apostila, pelo fato dela ser atualizável. Isso é uma coisa interessantíssima. Isso é o nosso diferencial até hoje. Mas vamos contar no próximo vídeo. Quem quiser saber como é que a gente fez essa história de uma apostila de regulamento atualizável, tem que assistir o próximo vídeo. E o nome era muito interessante, porque refreshment significa refresco. Então, a ideia inicial era dar um refresco em regulamento de tráfego aéreo, era essa a ideia, refreshment, né? E esse nome acabou pegando, né? Porque, na verdade, em companhia aérea, você tem os recurrents, que são as atualizações, né? E tal, etc. Mas não conta. Ou na verdade, as revalidações em empresa aérea. E nós chamamos de refreshment, que é um refresco e tal, né? Que para dar de regulamento de tráfego aéreo. Foi muito interessante. E essa marca de atualização acabou ficando com a gente uma marca de excelência, né? No próximo a gente conta. Você imaginava que a gente começou desse jeito? Quer dizer, se você
tá com a gente há bastante tempo, talvez você até tenha uma apostila dessas. Quem sabe você Tem tem gente, aí. tem um monte de gente que guarda. Tem. Conta para mim se você tem uma apostila dessa, ou se você tem alguma história com a Espaço Aéreo para contar, ou ainda se você tem alguma dúvida, escreva nos comentários, ou Segue então a gente. segue. Fica com a gente, vai ter um próximo. Não perca. Eu, se eu fosse você, não perdia.